estamos começando o Povo na TV Cast, aqui no Povo na TV. Hoje, o Povo na TV Cast recebe o diretor-presidente da Sanesul, o Renato Marcílio. Ele é engenheiro civil, com experiência em infraestrutura, gestão pública. Ele está à frente de uma das maiores missões aqui do Mato Grosso do Sul: ampliar o saneamento e garantir segurança hídrica. Preparar Mato Grosso do Sul para o crescimento econômico e industrial que nós já vivemos e ainda vamos viver. Renato, muito obrigado pela tua presença, uma satisfação falar com você. O que é o saneamento básico na essência e qual a importância dele para a vida das pessoas? Bom, bom dia, Tatá, um prazer estar aqui, um bate-papo. E assim, eu sou uma pessoa muito discreta nas minhas coisas, mas é legal a gente estar aqui e ter oportunidade de divulgar o que a gente está fazendo. E assim, quando eu falo o que a gente, eu acho que é a Sanesul, a equipe da Sanesul e é o governo, né? Até porque o saneamento é um negócio, como eu, também discreto. Ele fica invisível e as pessoas só se dão conta quando tem algum problema. A água, o cara só lembra que não funciona quando às vezes falha. Falta, né? Entendeu? E o esgotamento é um pouco pior, porque ele falha menos, né? Então as pessoas nem lembram que existe. Mas eu falo, o fato da gente conseguir colocar água em cada um dos domicílios, dos 68 municípios que a gente administra, e se todo mundo abrir a torneira ao mesmo tempo, essa água vai jorrar, né? Vai fluir. Outra coisa que a gente faz que é fantástica é o seguinte: é pegar a água que a gente utiliza, consome, vamos dizer, de certa maneira, a gente suja essa água e devolvê-la, levar para uma estação de tratamento, tratar e colocá-la na natureza praticamente do jeito que a gente pegou. Então isso é o fascínio do saneamento, que acaba passando meio batido, sabe? A gente tá no dia a dia aqui e você não se dá conta do que isso acontece, né? Você falou de uma coisa que é extremamente importante, que assim, as pessoas não veem o saneamento, sim. né, porque fica debaixo da terra. Sim, E durante sim. muito tempo não se investiu nisso, porque justamente não dá voto, né? Dá voto aquilo que aparece, é o prédio grande, aquela grande infraestrutura. Agora, uma grande infraestrutura que fica debaixo da terra, né, as pessoas às vezes não enxergam e aí o político, né, esse não adaptado ao que realmente é relevante, ele não priorizava. Como está o investimento nesse momento no Mato Grosso do Sul no saneamento básico e como você vê essa atividade aqui? Olha, a gente está passando por um momento muito bom e você tem razão. Não se priorizava isso. Eu trabalhei muito tempo no setor privado, executando obra, fazendo pavimentação, e o grande negócio do interior, das prefeituras, eu quero asfalto, eu quero asfalto. Depois se obrigou a colocar drenagem, que também é saneamento. E hoje, a conversa dos prefeitos, da população, tudo, eu quero esgoto. Isso mudou. E o Estado hoje está numa situação muito boa, porque lá para trás, o governador Reinaldo e o hoje governador Eduardo Riedel, então secretário de governo, tiveram a visão e a brilhante ideia de fazer uma concessão, fazer uma PPP, que foi licitada pela Sanesul, para a gente pegar um parceiro privado para ajudar a Sanesul a dar essa alavancada que ela precisava. Isso não era obrigatório. Hoje nós temos uma lei, que é a lei o Marco Legal do Saneamento, que essa lei é de 2021, eu acho. E nós fizemos essa licitação em 2020, na visão de que, se a gente não tivesse um parceiro privado, a Sanesul sozinha não teria condição de expandir a rede de saneamento. A água, a Sanesul já domina há muito tempo. Nós temos hoje 99,9% de atendimento de água. Ou seja, ela fala, mas esse 01, o que é? Esse 01 é o sujeito que pediu a ligação hoje. Então, eu só vou atendê-lo daqui a 3 dias. Aí completo 100%, mas nesse dia também vai ter gente pedindo ligação. Então, nunca vai ser 100%, né? E a água já está dominada, mas o esgoto a gente tinha uma deficiência. E a gente enxergou isso, quer dizer, o governo na época enxergou isso e fez a PPP.
E de lá para cá, a Sanesul, que é o braço, é a política pública, pratica a política que o governador idealizou. Isso sempre foi um ponto principal na visão do governador Eduardo Rida, de manter essa política de continuidade, de aumentar a cobertura de esgoto. Como é o comparativo de cobertura de esgoto aqui do Mato Grosso do Sul comparado a outras regiões do país? Olha, nós temos alguns pontos assim, alguns pontos fora da curva, que é o Distrito Federal, que é um estado também que hoje já tem mais de 90% há muito tempo. Nós temos o estado de São Paulo também muito bem. Aí nós temos o Paraná. Então, o Distrito Federal acho que tem mais de 90%. São Paulo está perto dos 90%. 87, 88, São Paulo talvez. Aí, Espírito Santo. E aí vem a gente ali... Quantos por cento Mato Grosso do Sul? 76,30. Eu conto cada... A gente, no dia 10 de cada mês, a gente atualiza, né? Então, nós passamos de 75,12 para 76,30 agora. Então, de 1% em 1%, nós estamos caminhando. Então, nós estamos ali na quarta posição, quinta posição, sexta posição, porque todo mundo está investindo. Para chegar né? perto dos 100%. Então... Quantos anos leva? Então, a exigência legal da lei é 90% em 2033. O nosso contrato com a PPP prevê 98% em 2031. Ou seja, nós vamos chegar 2 anos antes da exigência com 98% de cobertura, com mais cobertura do que a lei exige. A lei exige 90%. E o objetivo nosso é atingir os 90% em 2028. E tudo caminha para isso. Lógico, nós fizemos um trabalho brilhante, eu falo, a Sanesul fez um trabalho brilhante até agora, sim, mas ela tem que continuar em alto nível para a gente poder atingir. Mas se a gente fizer isso, nós temos uma grande possibilidade de ser o primeiro estado da União a universalizar. Muita gente ainda na vida diária não entende, né, o que representa no cotidiano o saneamento básico. Como explicar de maneira simples para as pessoas o que isso representa no cotidiano, no dia a dia? Veja só, toda a água que a gente utiliza em casa, isso, né, você tem uma rede interna de esgoto, né? E aí, antigamente, o que você jogava? Você jogava numa fossa séptica e de tempos em tempos você contratava um caminhão, tatuzão, para ir lá esvaziar, né? Até eu rodei o interior e algumas reclamações. Mas o esgoto às vezes extravasa e vai para o córrego. Eu falei, vai, mas uma pequena parte, isso acontece, a operação falha. Agora, antigamente, todo o esgoto que era pego pelo tatuzão ia para onde? Ia para o córrego, porque não tinha tratamento. Então, né? E agora não. Agora a gente coleta isso. Aí nós temos redes por baixo de toda a cidade. Isso vai ou para uma elevatória até chegar numa estação de tratamento de esgoto, que é uma obra grande hoje. Uma estação de tratamento de esgoto é uma obra hoje na faixa de 20 milhões de reais. 20, 25, 27, dependendo do porte. E a gente trata o esgoto e eu solto a água praticamente do jeito que a gente tirou da natureza. Uma cidade ela precisa ter quantas unidades de tratamento de esgoto? Uma cidade com 1 milhão de habitantes, como Campo Grande, por exemplo. Eu vou te falar, a gente deve ter talvez umas 7 ou 8. Assim, eu não conheço bem o sistema, porque isso não é só pela quantidade de pessoas. Isso depende da topografia, do relevo, onde você distribui, entendeu? Então, assim, Dourados, nós estamos na 4ª estação, né? E agora estão soltando uma ampliação de uma delas. E Dourados tem quase 300 mil habitantes. Então, Campo Grande deve ter mais do que isso. Mas também, às vezes, não é a unidade, às vezes a capacidade de tratamento da estação. Nós temos estação de 5 litros por segundo até estações de 80 litros por segundo, entendeu? 100 litros por segundo. O Estado está vivendo um momento de crescimento exponencial, principalmente com o avanço, né, dessa rota da celulose. Sim. Né? Nós estamos preparados para absorver esse crescimento, inclusive populacional também? Sim, é o que eu te falei. Quando lá atrás teve essa visão, a gente só está recebendo esses investimentos hoje porque lá para trás o governo teve a visão, lançou o projeto,
Então, hoje, a gente tem todas as condições de atender isso. Nós tivemos um boom populacional em Ribas, que a gente atendeu, nós vamos complementar agora. Inocência, entendeu? Água Clara. Água Clara era... Quando eu assumi, nós tínhamos, dos 68 municípios, nós tínhamos 10-0 no placar, que eu brinco. 10 municípios que não tinham nada de esgoto. E dos 10 hoje, nós só temos 3. E até o final do ano, se tudo der certo, nós não vamos ter nenhum. Todo mundo atendido. Então, a Água Clara era não tinha esgoto nenhum. E a estação de tratamento está pronta. A Água Clara não era tão clara assim. Não era. E então, a Sanesul tem se colocado, vamos dizer, para fazer frente a esse desenvolvimento todo. Só para você ter uma ideia, 23 e 24 foram anos muito quentes e secos. Pouca chuva, nós tivemos problema de rio secarem, tudo, e muito calor ao longo do ano. E a gente teve um aumento de consumo de 10%, ou seja, a gente saiu de um consumo de 10,5 metros cúbicos por família, por ligação, para 11,5 em 24 e 12,5 em 25. 23 e 24. E a Sanesul conseguiu atender essa demanda desse acréscimo de água. É muita coisa, 10%, 2 anos seguidos de 10%, né? É muita coisa. E quando a população usou a água, a Sanesul tinha para entregar. Então, é uma política de investimento, de responsabilidade fiscal. Dessas crises climáticas, né, Mato Grosso do Sul não corre o risco de um desabastecimento ou de falta de Não, a gente sempre, sempre tem feito uns estudos, as nossas coisas são todas com antecipação, a gente sempre tenta enxergar o que vai acontecer lá na frente, nosso plano de investimento, por exemplo, a gente soltou um pacote grande agora de 176 milhões aí de investimentos, que é investimento somente em 16 municípios. São 16 obras de água. Qual vai ser o impacto disso para a população? Então, o gozado é que o impacto é que vai continuar não faltando água para ninguém, entendeu? Porque assim, nós vamos melhorar os nossos sistemas que já são bons. O que eu não posso correr o risco, a gente investiu muito em esgoto nos últimos tempos para preencher essa lacuna. Porque as pessoas também não vão perceber que talvez esse sistema envelheça, né? Mas exatamente. Por exemplo, nós temos sistemas aqui que tem tubos ainda de cimento amianto que não são recomendados, a gente está trocando isso. Nós temos lugares onde a gente está fazendo poço preventivamente, nós temos lugares onde nós estamos melhorando, que assim, o poço é importante, mas a reservação às vezes é mais importante do que o poço. Porque quando eu tenho reservatório grande, eu permito que o poço trabalhe menos horas por dia. Então, preserva a vida útil do poço por mais tempo, entendeu? A Sanesul atende muitos municípios pequenos. Sim. Qual é o grande desafio nessas localidades? Assim, você não tem... na verdade, os municípios maiores são mais desafiadores, né? Os menores, com uma estrutura... menor, você consegue atender. Você tem uma estrutura mínima, tudo, e você consegue atender. O esgoto é um desafio, porque a estação de tratamento é muito cara. É que, assim, na verdade, a gente paga um valor pela água e metade do valor pelo esgoto, quando se devia ser o contrário. O esgoto é muito mais caro do que a água. A água é muito mais fácil de você obter, muito mais fácil de distribuir e muito mais fácil de tratar, muito mais barata. E nós estamos debaixo do aquífero Guarani, inclusive. Sim. Isso que a gente utiliza. E o esgotamento é tudo muito caro, porque a gente pega uma água, vamos dizer, poluída, né? De água de cozinha, de banho, de esgotamento sanitário mesmo, tudo, e trata e devolve. Então, esse processo, o esgoto não vai sob pressão, ele vai tudo por gravidade. Então, vamos dizer, a obra de esgoto é uma obra muito mais cara que a obra de água, né? Então, o desafio nosso, o que é? É a gente atender os municípios pequenos com a mesma qualidade dos grandes e fazer uma distribuição de custo, isso de forma que a empresa tenha rentabilidade e que fique socialmente razoável para a população conseguir pagar, né? O marco legal do saneamento aumentou a pressão por resultados. Isso mudou a forma como a Sanesul trabalha hoje? Não. Porque a gente, é o que eu te falei, a grande visão de 20
tornou o marco legal um negócio fácil da gente executar. Tanto que não precisava de um marco legal. Não, porque a gente já ia acontecer. As nossas metas são superiores ao que o marco vai ver. Só que isso foi uma medida muito boa do governo federal, porque ele obrigou algumas empresas de saneamento que não tinham meta nenhuma. Porque quando eu falei que a gente está no sexto lugar do país, só que você tem da metade para baixo dos 27 estados aí, você tem muito estado aí que está muito longe. Estados aí com 30% de cobertura, 40% de cobertura, 20% de cobertura. E é longo até, é caro, é caro, é muito dinheiro investido. Você vem de uma área de infraestrutura, de engenharia, sim. Né? E há muitos anos você está trabalhando dentro desse segmento, né? Que não é fácil e não é para qualquer um. Sim. Né? Para quem está assistindo, se interessa pelo tema, às vezes quer se tornar talvez o que hoje você é. Uhum. Né? Qual é o caminho a se seguir? É a engenharia mesmo? Né? E como vocês trabalham para agregar novos conhecimentos e novos profissionais dentro do corpo da Sanesul? Olha, a gente, basicamente, a Sanesul praticamente só contrata por concurso. Então, a gente fez um concurso ano passado e aí a gente, dentro da qualificação do concurso, você chama os profissionais. Agora, os profissionais que estão lá dentro, a gente tem um constante desenvolvimento. A gente Teve um promove... garoto esses dias, acho que de 18 anos, lá da Sanesul, que o guri conseguiu entrar no sistema da NASA. Ele Você não está recebeu uma entendendo, o guri de premiação. 18 anos, estagiário da Sanesul, vocês vão transformar esse guri num diretor da Sanesul rapidamente, ou não, porque senão vocês vão perder ele de estagiário. Não, então. Ele recebeu um certificado da NASA dizendo, olha, você conseguiu achar uma vulnerabilidade no sistema da NASA. Exatamente. O sistema de TI nosso lá é bem desenvolvido. Só feras. A gente, e assim, a gente tem, sem querer parecer, vamos dizer, muito cheio de si, assim, mas até porque eu estou na empresa, né? A empresa não é minha, mas a gente cuida disso com carinho. Mas eu acho que a gente tem o melhor corpo técnico do estado lá na Sanesul hoje, isso com certeza. Até porque eu tenho pessoas há muito tempo, pessoas estáveis, tudo. E assim, é admirável ver o trabalho que a gente faz. Existe uma cobrança interna muito grande. Sim. E existe um amor muito grande das pessoas pela empresa. Sabe, isso é um negócio fascinante. Eu, quando fui para lá, eu não tinha ideia. E hoje eu falo assim, eu sou da família Sanesul, né? E todo mundo se considera isso. É impressionante como engraçado porque nós temos colaboradores que são mais velhos do que a Sanesul, porque eles eram da Sanemat, né? Aí quando dividiu, a Sanemat ficou com o Mato Grosso e a Sanesul foi fundada, esse funcionário veio trabalhar, o colaborador veio trabalhar com a gente. Então ele tem mais tempo de Sanesul que a própria Sanesul. Isso é uma curiosidade. Mas o que é legal é a disposição, o vigor, o entusiasmo que mesmo uma pessoa que já tem mais de 40 anos de empresa trata com os diversos temas. E com essa modernização, esse negócio da PPP, nós vamos fazer um trabalho agora, a Sanesul vai cuidar da parte ambiental, nós vamos cuidar da parte de resíduos sólidos também, de operação de aterro sanitário. Isso é uma nova etapa na vida da Sanesul, mas tem a ver com saneamento, com meio ambiente e com qualidade de vida, né? Existe algum projeto da Sanesul que você considera transformador para o futuro do Estado? Olha, sim, eu acho que assim, você falar na universalização do esgoto, eu acho que sim, isso faz uma diferença absurda na vida das pessoas. Agora, isso para nós, isso não é que é um desafio vencido, porque eu falei, precisa de muita dedicação ainda, né? Quanto mais perto chega, mais difícil fica. Mas é uma coisa que está muito nos trilhos já está bem encaminhada. Eu acho que o grande projeto nosso vai ser cuidar dos resíduos sólidos. Por quê? O resíduo sólido no estado, aonde ele é lucrativo, onde ele tem volume, isso já está resolvido. Os municípios, a iniciativa privada, se virou. Agora, a gente vai tentar entrar isso, que o governador fala, ele não é ele é governador de todo o estado, né? Então ele tem que cuidar de todos os municípios. Os municípios pequenos, que precisam de consórcio, têm dificuldade com a operação, tudo. E nisso, a Sanesul vai se habilitar
para poder trabalhar, entendeu? Renato, a gente deseja que a Sanesul continue fazendo esse trabalho tão fundamental, tão importante para as vidas do povo sul-mato-grossense. A gente está chegando aqui ao final do nosso Povo na TV Cast. Quero agradecer a sua vinda, a sua participação aqui conosco. Tá, é um prazer, tá? O tema é... Eu sou um entusiasta hoje do saneamento. A gente sabe o quanto isso melhora a vida das pessoas. Até eu peço desculpas, porque assim, quando você faz obra, é que nem reforma em casa, né? Primeiro você se incomoda para depois usufruir, né? Então as nossas obras às vezes incomodam um pouquinho, dá transtorno, mas é um transtorno provisório para um benefício permanente. E eu tenho certeza que isso vai ficar para toda a vida aqui no estado. A gente vai preencher essa lacuna que vai chegar nos 90%, nos 98%, e depois é só manutenção, entendeu? E eu acho que tudo isso contribuiu para que a gente possa ter o crescimento que o estado tem hoje. Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, foi o meu entrevistado no Povo na TV, Cast. E a gente se vê na próxima edição. Obrigado, Obrigado Renato. a você, Tatá. Foi um prazer, viu? Obrigado.